Em 2016, a apresentadora especializada em gastronomia Raíza Costa foi amplamente criticada pela seguinte declaração, abre aspas, não vejo nada demais alguns estabelecimentos proporcionarem momentos românticos sem incluir show de breakdance esperneando no chão regado a berros. Muita gente criticou e cancelou a Raíza, e em 2021 ela revelou que estava grávida e havia tido um bebê. Esse ano ela divulgou um vídeo nas suas redes sociais com o título Como levar crianças a restaurantes. Do cancelamento da Raíza para os dias de hoje, muita coisa mudou, e outras nem tanto. Mas uma que parece ter mudado é o fato de que cada vez mais mulheres declaram não querer ter filhos. Mas o que isso significa na prática na vida dessas mulheres? Ou mesmo no nosso imaginário coletivo? É possível existir e não ter filhos? Essa mulher tem uma vida incompleta? E se é assim, então por que, com o passar dos anos, esse número de mulheres que não querem ter filhos só aumenta? Vamos tentar descobrir algumas coisas nesse vídeo. Em 2019, as pesquisadoras Tássia Souza Emídio e Thaís Gizek da Unesp escreveram o artigo intitulado Elas não querem ser mães. Algumas reflexões sobre a escolha pela não maternidade na atualidade. Esse artigo possui elucidações muito importantes, uma vez que entrevistou mulheres entre 30 e 55 anos que colocavam a não maternidade como uma escolha assumida. Nesse contexto, a pesquisa não buscou mulheres impossibilitadas de terem filho por questões biológicas, e sim mulheres que optaram de forma consciente pela não maternidade. O que a pesquisa mostrou foi que existem diferentes níveis de escolhas, mas que a maioria das entrevistadas se mostrou incomodada com uma questão, o papel social da mulher. O que de fato quer dizer isso? No artigo, as entrevistadas relataram o seguinte. Além das dificuldades com os filhos e o lugar da mulher na sociedade, as entrevistadas falaram da maternidade como algo que reforça a desigualdade existente entre os papéis sociais de homens e mulheres. Mencionaram quanto os cuidados com os filhos recaem sobre a mulher e quanto essa função exige muitos sacrifícios na vida das mulheres. Então chega aqui o momento da gente falar sobre desigualdade. Quando ouvimos falar de desigualdade salarial entre homens e mulheres, com frequência ouvimos a frase pagar o mesmo salário pelo mesmo trabalho, certo? Isso faz parecer que é uma questão de pagamento, mas não é apenas relacionado a salário. Tem a ver também com oportunidades, porque temos um fator pouco analisado no contexto que é muito mais profundo, que são os filhos. Se vivemos em uma construção social onde se espera que a mãe seja a cuidadora principal dos filhos, existe um gap que nós não analisamos em tantas pesquisas. O volume de horas a mais que a mulher trabalha para cuidar dos filhos, da casa e do relacionamento. E essa é a essência da desigualdade. Se você analisar um homem e uma mulher que possuem as mesmas credenciais de ensino superior, mesmo diploma, mesmas qualificações, como a pesquisa Crianças e Igualdade de Gênero, Evidências na Dinamarca fez em 2018, verá que, enquanto o homem consegue estar presente em reuniões, fazer viagens significativas, trabalhar com prazos apertados, agarrando a oportunidade de uma promoção mesmo tendo filhos, a mesma coisa não acontece com a mulher. Ela terá que perder oportunidades e isso irá estagná-la no trabalho. A culpa disso é dos filhos ou da mulher? Não. É do sistema social e financeiro que vivemos que coloca mães à margem da sociedade o tempo inteiro. É por isso que a Raíza, em 2016, reclamou abertamente de crianças supostamente fazendo barulho em restaurantes. Porque mães e crianças são, com frequência, tratados como cidadãos de terceira classe no mundo inteiro. Provavelmente, Raíza mudou de opinião ao ser mãe, mas milhares de mulheres dizem não querer estar nesse papel, mesmo que haja um profundo questionamento social de todas as suas certezas. No livro O Conflito, A Mulher e a Mãe, Elizabeth Bartinger questiona o mito de que toda mulher tem o desejo e o instinto natural de ser mãe. Mas, para além disso, ela também questiona o papel social de ser mãe nas décadas atuais. Bartinger diz que a identidade feminina foi construída atrelada à maternidade, tão enraizada no imaginário social de que todas as mulheres devem desejar ser mãe, que o não desejo pela maternidade ainda é olhado com estranhamento, levando essas mulheres a viverem suas experiências de forma marginal. E essa experiência marginal parece ter várias etapas, começando pela experiência da gravidez em si. Segundo a pesquisa Nascer no Brasil da Fiocruz, 45% das mulheres afirmam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica no SUS e na rede de saúde privada esse número chega a 30%. Mas para além da experiência da gravidez ou da questão salarial, por que cada vez mais mulheres escolhem não ter filhos? Para muitas mulheres, esse chamado que dizem ser natural simplesmente não existe. Elas simplesmente não sentem essa vontade, não se imaginam gerando uma vida e simplesmente seguem em frente. Se você abrir o TikTok agora, você vai encontrar a hashtag DINK, D-I-N-K, que é a sigla para Dual Income No Kids, ou seja, duas rendas salariais e nenhuma criança.
E nessa trend, que rola muito na gringa, casais mostram seus setups de games, rotinas calmas em lugares idílicos, paisagens lindas, viagens caras, casas organizadas e brincam com a ideia de não perpetuar a raça humana. Porém, existe outro fator muito amplamente debatido pelas mulheres que não querem ter filhos: o parceiro. Se você é fã do podcast Não Inviabilize, da Déia Freitas, já deve estar familiarizada com uma história muito recorrente. A do homem que implora para a parceira ter filhos e, quando isso acontece, abandona a esposa ou começa a ter caso com outra. São inúmeros episódios que relatam isso, os famosos quadros picolé de limão. Para além disso, os picolés de limão da Déia corroboram com a realidade acachapante no Brasil. Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN, apenas por dia, uma média de 470 crianças foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Isso nos últimos 5 anos no Brasil. Entre 2016 e 2022, isso soma 16 milhões de pessoas. São 16 milhões de pessoas sem o pai presente ou sequer com o nome na certidão de nascimento. Eu bato uma aposta com você aqui agora. Uma mulher que decide não ter filhos é muito mais questionada socialmente do que um homem que teve, mas simplesmente escolheu abandonar. E mesmo assim, as mulheres escutam todos os dias questionamentos acerca de sua decisão, que, no final do dia, independente da sua ou da minha opinião, é de foro íntimo. E isso acontece com todas as mulheres, até mesmo com uma celebridade internacional como a Jennifer Aniston, que já declarou que não quer ter filhos, nem vai ter filhos, ou até mesmo com a nossa primeira dama do Brasil, a Janja. E aqui a gente está falando de mulheres com condições financeiras. Essa é também uma razão muito forte para as mulheres não quererem ser mães, que é o custo. Segundo informações da Forbes Brasil, cuidar de uma criança até sua idade adulta pode custar mais de 900 mil reais para a classe B. É claro, se você tem o privilégio de ser da classe B. E parece loucura quando a gente compara com os nossos pais e com a geração anterior, que tinha entre 3 a 4 filhos, em média, por família, não é mesmo? O problema é que as coisas pioraram muito entre a geração dos boomers, que são as pessoas nascidas entre 1945 e 1964, os baby boomers, e os millennials, que nasceram entre 1981 e 1995. Sim, as coisas pioraram muito. No livro Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, a autora Annie Ellen Patterson analisa os millennials do ponto de vista de algo que parece comum demais a essa geração, o chamado burnout. Para quem não sabe, o burnout é uma síndrome psicológica ambiental que está atrelada ao trabalho, que pode resultar em sintomas como insônia, depressão, ansiedade generalizada e outros. Em sua análise, a Ellen expõe com dados o fato de que homens e mulheres que estão hoje com idades entre 25 e 40 anos, e mulheres, que estão nessas idades, estão em seus momentos, entre aspas, de serem mães, vivem uma realidade sem nenhum tipo de segurança. Hoje os empregos CLT, aqueles que, vejam só, dariam direito a uma licença maternidade, estão cada vez mais raros. A gente está vivendo a era da precarização, onde se faz Uber, se vive de trabalhos informais, pensão, aposentadoria, seguridade social. Isso não existe mais, pois conforme a Ellen expõe, esses direitos foram sumariamente apagados pelos boomers de forma lenta e constante, mesmo que essa geração tenha tido acesso a essas coisas no contexto do pós-guerra nos anos de 1960. E tudo isso se agrava mais em países como os Estados Unidos, onde não existe saúde pública. Pode custar, nos Estados Unidos, entre 20 e 100 mil dólares para você ter um parto por lá, viu? E, aliás, apenas o parto normal custa cerca de 10 mil dólares nos Estados Unidos, enquanto uma cesárea sairia por 15 mil dólares, de acordo com a Federação Internacional de Planos de Saúde, IFHP, na sigla em inglês. Nesse momento, alguma mulher de 30 anos está sentada à mesa de um almoço ou jantar de família, onde sua tia idosa chama ela de preguiçosa por não querer ter filhos, evoca algum chamado profundo da maternidade e joga uma praga nela por isso. Mas, se a geração dos baby boomers queriam tanto que você, millennial, tivesse filho, por que as inúmeras crises financeiras e caça aos direitos básicos acabou deixando o sistema no osso, de forma que é inviável ter um filho financeiramente? Se eles queriam tanto que você tivesse filho, por que a gente não tem mais seguridades para isso? Então temos aqui um bom número de razões para uma mulher não querer ser mãe. E apenas uma razão devia bastar, e ela se chama liberdade de escolha. Porém não basta, somos sumariamente questionadas todos os dias. Se uma mãe é punida por ser mãe, retirada da convivência por ter filhos, retirada do ambiente de trabalho, sem acesso a benefícios que lhe ajudariam a criar seus filhos ou uma rede de apoio decente, com um trabalho público social suficiente, porque outras mulheres desejariam o mesmo destino. A última questão, e tão impactante quanto todas as outras, é o meio ambiente.
Se nada for feito, o ar vai ficar cada vez mais sujo, existirão cada vez menos florestas que darão lugar a pastos, um planeta cada vez mais quente, e não ter filhos vai ser muito mais que um privilégio, vai ser uma imposição. Relatório do Banco Mundial alerta que, ao todo, 216 milhões de pessoas poderão ter que deixar suas regiões por causa das alterações do clima. Ou seja, até 2050, ser um refugiado climático se tornará uma realidade para cada vez mais pessoas. Por isso, muitas mulheres simplesmente não se veem tendo filhos nesse atual momento histórico. Para além de todas as razões que existem para uma mulher ou um casal decidirem não ter filhos, uma coisa é certa: muitas mulheres se sentem completamente solitárias ao tomarem uma decisão como essa. Não só em razão desses questionamentos que eu falei para você, mas por muitas vezes não se sentirem acolhidas, não sentirem acolhimento do entorno. Casais que tomam essa decisão de não ter filhos também sentem uma cobrança de familiares e parentes. A primeira frase após o casamento geralmente costuma ser: "E as crianças? Quando vêm?" E geralmente essa frase é dita por pessoas que não cuidam bem de seus filhos ou que não vão te ajudar a cuidar dos seus. Mas o fato é que a gente vive em um mundo muito complexo. E essa decisão é por si complexa. Mas uma coisa você pode ter certeza: é muito raro uma mulher que optou conscientemente por não ter filhos se arrepender da sua escolha. Porque no final é tudo sobre escolhas e somos livres para escolhermos a partir do ponto em que entendemos as consequências. E esse entendimento é libertador, independente de qual seja. E agora eu quero ouvir de você. Você tem filhos? Você quer ter filhos? Essas razões que eu elenquei aqui pra você, esses dados, eles fazem sentido? Não fazem sentido? O que você acha dessa questão toda? Qual a sua experiência? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Te espero nos próximos conteúdos para mulheres imparáveis e livres. Um beijo e até lá!